Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Como Renovar Atitudes, com o palestrante André Rezende. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Quando Penso em Jesus e fazermos a prece para iniciar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de podermos estudar, de podermos renovar as nossas energias e de renovarmos os nossos propósitos de estudo, de crescimento, de trabalho. Possamos iniciar mais uma semana com serenidade, com confiança, com fé. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Por favor, abençoa os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos,
Mas não esqueça, Senhor Jesus, de todos aqueles que sofrem no corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar no dia de hoje com a proposta de como renovar atitudes. Nós sabemos que no nosso desenvolvimento como espíritos imortais nessa existência terrena, muitas vezes nos colocamos em situações de desafios existenciais, de problemas maiores, de dificuldades. E isso cabe a nós já começarmos um processo de autodescobrimento e autoconhecimento. Que nós tenhamos a capacidade de olharmos para dentro de nós sem sofrimentos maiores, entendendo que somos o que somos e estamos já preparados para uma proposta de transformação. Pedimos para esse dia que os espíritos amigos possam nos auxiliar, nos abrindo a mente e os nossos corações, para que nós nos coloquemos num caminho de renovação e transformação. Então, vamos ao trabalho, né? Como renovar atitudes? É um trabalho que eu fiz, um estudo que eu fiz dentro de um livro de mesmo nome da autora Astrid Sayegh, que trabalha com filosofia espírita na cidade de São Paulo. Ela vai demonstrar por diversos pontos como ser numa nova estruturação de vida, não só em base de comportamento e atitudes externas, mas tentando se observar internamente, pode construir uma vida diferente. Porque todos nós, quando entramos a uma casa espírita e nos colocamos como trabalhadores ou mesmo como frequentadores de casa espírita, a nossa busca e a nossa proposta é de conquistar uma felicidade. Muitas vezes imaginamos nesses primeiros momentos uma felicidade muito distante e de cunho externo. Mas a partir do desenvolvimento e do entendimento dos princípios doutrinários espíritas, eu vou me colocando de tal forma que entendo que construir a felicidade é uma coisa interna e que depende de mim. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento no mundo. Eu sou responsável por estar no mundo e construir melhores relações. Eu sou responsável de, junto ao meu trabalho, utilizar dessa proposta de responsabilidade, de dar ao outro de forma plena, amorosa, afetiva. E aí eu passo pela vida não só como alguém que busca as coisas, mas alguém também que oferta algo para a vida. Então nós temos que sair dessa condição de assistidos da espiritualidade superior, de recursos e possibilidades, que vai sempre existir porque a lei de evolução não para, mas também nos transformarmos em semeadores em campos novos, daqueles que têm necessidades maiores, daqueles que buscam um processo de renovação e ainda não sabem como. Então a minha proposta para hoje é como renovar atitudes. Que todos nós consigamos refletir sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas virtudes e dentro desse quadro de pleno conhecimento de quem eu sou ou estou nesse momento, eu consigo buscar a minha transformação. O que é renovar atitudes então? Segundo Efésios, a palavra de Paulo. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Para Paulo de Tarso, a transformação de um ser no novo homem tem a ver com a transformação interna a partir de um trabalho de caridade, de um trabalho que encontra o outro e oferta para o outro agora uma mensagem de carinho, de fraternidade e solidariedade. Essa fala do Paulo vai ser a norteadora de grande parte do nosso estudo, porque a transformação desse homem velho em homem novo não é jogar fora o homem anterior, mas sim tentar reler esse homem anterior, não só imperfeito e vicioso, mas transformando imperfeições e viciações em virtudes, disposições em fazer o bem. Elementos trabalhados nas múltiplas reencarnações de bondade, de amorosidade, de paciência, de tranquilidade,
que servem para serem colocados a serviço dessa grande obra do Criador no planeta Terra. Então, o processo de renovação de atitudes, como eu disse para vocês, não tem a ver com fatos externos, como mudança de comportamento e de hábitos. A mudança de comportamento e de hábitos vem de forma natural em um segundo momento. Mas a nossa perspectiva, quando a gente fala de renovar atitudes, é trabalhar a base, a fonte interna, eu por dentro, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções. E quando eu trabalho meus pensamentos, sentimentos e emoções, é óbvio que a minha manifestação do mundo vai ser mais delicada, mais tranquila e mais serena e equilibrada. É essa a proposta que Kardec e os bons espíritos trabalham no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na construção do homem de bem. A construção do homem de bem é o ser paciente, benigno, que em processos de autoridade coordena as pessoas com carinho e afetividade. Quando subordinado, tem responsabilidade diante dos seus deveres. Quando em situações difíceis, oferta o amor de acordo com as suas possibilidades maiores. Então, a proposta da renovação de atitudes, de renovar atitudes, tem a ver com sermos a nossa melhor versão nessa existência. A vida não espera que sejamos um santo de hoje para amanhã, mas espera sim que eu me trabalhe pelo menos um pouco de um dia para o outro, de um minuto para o outro, de uma hora para outra. Ela espera que, pelo menos ao final do dia, eu consiga observar toda essa caminhada minha e saiba dizer o que foi bom e o que foi mal. Não crie uma postura desculpista, entendendo que muitas vezes o meu gesto de maldade possa ser bondade. Mas não. Ter honestidade consigo mesmo, o ser honesto consigo mesmo e humilde, consegue ter maior possibilidade de evolução espiritual. E a proposta do Paulo é essa: transformação, homem velho, homem novo, a partir de um trabalho do ser. Essa proposta de transformação não é como na leitura das religiões tradicionais, onde a salvação vem de fora. Não. A salvação vem de dentro, numa tomada de responsabilidade diante da vida, no entendimento dos princípios doutrinários espíritas dados na casa espírita em termos de instrução espiritual, num processo de educação moral, num processo de mudança de caracteres internos, no dizer do Livro dos Espíritos. E é essa a nossa proposta. A definição de renovar atitudes é a busca de superação das limitações do ser. Eu busco me superar a cada dia. Se eu não tenho paciência, a vida me coloca em estados de construção de novos pisos de paciência, a partir das dificuldades do mundo e da vida. A partir, como eu sempre digo, de entrar numa fila de banco e ter que ter paciência na fila de banco. A partir de um movimento de vida que eu tenho que, muitas vezes, lidar com alguém dentro de casa que me ofende e me agride. E eu tenho que guardar essa paciência. Então a vida me treina, a vida vem me possibilitando e ofertando novas possibilidades de construir a paciência dentro de mim. Porque quando eu construo a paciência dentro de mim, as situações não vão mais me tocar de uma forma que me prejudicam, que eu fique com um pensamento contínuo naquele fato por muito tempo. E aí eu vou atingir aquele estado de equilíbrio e de harmonia, em que o mundo vai estar pegando fogo, mas eu vou ser um ponto referencial de paz, tranquilidade. É essa que é a proposta superior dos Espíritos Amigos para nós. Não é de transformar nosso mundo num passe de mágica, num mundo maravilhoso onde eu vou ter tudo. Não. É eu desenvolver meus potenciais internos e no desenvolvimento desses potenciais internos eu me porto de uma forma diferente no mundo. É uma reprodução da história de Jesus no planeta Terra. Jesus, no seu entorno, na Galileia, na Palestina, tudo pegava fogo, mas ele era o encontro da paz interna. E as pessoas iam até ele como uma grande fonte de água viva, onde elas podiam descedentar uma sede de vivência da espiritualidade maior. E é isso que nós temos que nos transformar. A proposta dos bons espíritos é que nos transformemos
rumo a uma caminhada junto ao Cristo. Não o Cristo distante pregado na cruz, ou mesmo 2000 anos atrás, mas o Cristo, a partir desses valores de amor e de bondade, construído dentro de mim. É a busca, então, da superação das limitações do meu ser. E aí eu tenho que elencar quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus defeitos, que as pessoas apontam e muitas vezes eu brigo porque elas estão apontando, mas eu mesmo sei, no fundo, que eu detenho esse bando de dificuldades. Quais sejam vícios ou dependências e imperfeições. E aí uma distinção, vícios ou dependências, nós estamos falando de dependências muitas vezes de elementos químicos, a drogadição, o alcoolismo, né? Ou mesmo a viciação no campo da sexualidade, do campo da gula, em que eu entro num estado contínuo em que aquele objeto que me desperta prazer tem que ser sempre realimentado para que eu acredite que estou feliz nesse planeta Terra. Esses aspectos mais difíceis, a necessidade de uma estrutura comunitária que apoie essa criatura a vencer as suas fases de viciação e dependência. Uma construção comunitária de um bando de amigos que o auxilie a caminhar de forma diferente. Cada dia, um passo, como na proposta dos Alcoólicos Anônimos. Cada dia, e apesar das quedas, continuar sempre tentando, insistindo, persistindo, entendendo e tendo como objetivo que amanhã eu venço essa viciação e essa dependência. É essa a proposta, né? No sentido de vivermos mais felizes e mais libertos. Então, 2 objetivos e 2 metas do ser que busca a renovação de atitudes. Felicidade, libertação. Complementando o que eu deixei de falar anterior, as imperfeições são as imperfeições morais. Nós vamos trabalhar com mais atenção aqui. Para tanto, faça um processo contínuo de autoconhecimento de nossa intimidade espiritual. Processo contínuo que não para. A todo dia eu descubro facetas novas dentro do meu ser. Novas propostas e possibilidades, oportunidades de renovação. Porque, além dos defeitos e dos vícios, nós temos muita dificuldade de encontrarmos dentro de nós qualidades. Porque muitas vezes, na nossa postura orgulhosa, esperamos encontrar qualidades prontas dentro de nós. Principalmente aquele que se ajusta às frentes religiosas de renovação, veem os exemplos das outras pessoas, como um Chico, como uma Mahatma Gandhi, como uma Teresa d'Ávila, uma Madre Teresa de Calcutá, e acreditam que tem que ser daquela forma. Não, eu tenho um bando daquelas virtudes que eles possuem em mim, ainda em estado incompleto, e cabe a mim me desenvolver cada vez mais para atingir aquele patamar de excelência. Então, o olhar para dentro de nós tem que ser caridoso, baseado no alto amor. Um alto amor que olha as suas dificuldades e não se prende a elas num processo de medo e culpa e para no tempo, mas continua caminhando entendendo que amanhã vai ser diferente. Uma criatura que olha para dentro e vê uma virtude incompleta e não acredita e não se coloca na posição de desmerecer essa virtude. Eu já possuo algo dela. Então é hora de, possuindo algo dela, amplificar esses processos numa proposta íntima de transformação e evolução. Então essa é a proposta da renovação de atitudes, da transformação. Vamos lá então. E para que renovar atitudes? Eu já dei uma antecipação. 2 objetivos. Busca de felicidade, libertação do ser. Entendendo a classificação dos espíritos, lá a partir da questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos, cheios de paixões e, ao mesmo tempo que desfrutamos a partir de uma busca de prazer dessas paixões, também sofremos. Sofremos por não termos, muitas vezes, alimentado essas nossas dificuldades. Sofremos porque o nosso corpo envelhece, tem doenças e morre. E aí a nossa necessidade de implementar na nossa existência um objetivo de libertação do nosso ser. Libertação desses padrões mais materializados, carnais, para uma proposta agora de transformação no campo da vida em novas bases. Não mais o materialista do passado, que se voltava ao plano existencial em bases de sexualidade e alimentação,
e busca de prazer desenfreado, proporcionado pelo dinheiro, pelo status social, mas um ser que se coloca, se tiver todas essas coisas, de forma equilibrada e honesta, sem apego, sem escravização, se construindo a cada dia. Então, para que a renovação de atitudes? Primeiro ponto, libertação do ser. Libertação do ser dessa grande roda de samsara, desse ciclo reencarnatório, que eu não lembro das minhas existências anteriores e não tenho pleno conhecimento e plena integralidade do meu ser. Plano de libertação, mas também um plano de felicidade conquistada, em que, como eu disse, qualquer ambiente onde eu estiver, com a qual pessoa que eu estiver, eu estou equilibrado internamente, construindo uma paz interior que eu acabo inoculando nas outras pessoas. O homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Nós construímos a nossa infelicidade. Se nós formos analisar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, tem 2 fatores de aflição do ser nessa vida de encarnado. Um, com causa as vidas anteriores, que é uma parte do nosso processo. Outro, tem por causa as nossas aflições construídas nessa própria existência. E a nossa necessidade de avaliar, e aí, estou sofrendo nessa vida e sou infeliz por construções e plantações dessa mesma vida? Ou estou construindo, ou estou recebendo das minhas vidas anteriores um retorno a partir da lei de ação e reação, e agora sofro nessa existência? Saber isso é importante, porque construções recentes são mais fáceis de desconstruir. Se muitas vezes eu perdi muita coisa nessa própria vida, porque eu sou orgulhoso, porque eu acreditava merecedor de outras coisas, e nessa acreditar merecedor de outras coisas perdi possibilidades e oportunidades de evolução e crescimento no planeta, é hora de cair em si e mudar a visão sobre a vida. Entender que eu sou orgulhoso mesmo e me abrir para a vida, para as diversas oportunidades de crescimento e renovação. Mas se for de outras existências, o trabalho é mais difícil, no tempo, dia a dia. A partir desse primeiro movimento de instrução, do olhar para dentro e ver que a construção da raiva contida dentro de mim tem por base um orgulho do meu passado espiritual e da não aceitação dessa minha vida agora no plano terrestre. Muitos de nós passamos por situações de poder no passado. E quando nós reencarnamos nessa existência e não detemos nenhum poder, nenhum status social, muitas vezes estamos custando a trabalhar e ganhar nosso salário, né? Nós nos sentimos ofendidos, magoados diante da proposta da divindade para nós dessa existência. Não entendendo que a proposta de renovação do ser em uma existência tem a ver com necessidades espirituais. Não tem a ver com o que eu desejo, com o que eu quero. Então o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a nossa proposta de libertação. Prática da lei de Deus. Como eu conheço a lei de Deus? No Livro dos Espíritos, na 619, diz que todos nós temos condição de conhecer a lei de Deus. Aqueles que se propõem numa proposta de bem e os que buscam conhecê-la são os mais aptos a entender e compreender essas leis de forma mais rápida. Nós temos que nos colocar dessa forma. Primeiro, um buscador. Quais são as leis de Deus? A terceira parte do Livro dos Espíritos coloca 10 leis morais. 10 leis morais que nos instruem sobre uma construção moral desse universo, na relação eu comigo mesmo, eu com a divindade e eu com o meu próximo. Tentando criar um padrão de afinidade, solidariedade e fraternidade com essas pessoas que estão no meu entorno e mesmo criando vínculos com a divindade de maior amorosidade. Aprendendo para isso o auto-amor, a autocompaixão, o auto-respeito e o auto-perdão. Se entender um ser falível no planeta Terra, buscando uma transformação. E aí, quando eu já estou embrenhado nessa construção instrutiva das leis de Deus, entendendo pelo menos de forma externa o que seja, colocar em prática. Não só entender a lei de adoração como uma lei que constrói a minha relação com a divindade a partir do coração, mas a partir de cada prece que eu falo, me entender
ao lado e junto à divindade, afinizado com essa grande onda criadora que construiu e mantém estável o universo. E aí eu crio os vínculos de forma consecutiva nas várias vezes que eu faço assim. E aí nisso eu não só entendo as leis de Deus, mas pratico elas na minha vida. Quando eu entendo também que há uma lei de sociedade que ensina que as pessoas devem conviver e cada um ofertar o que tem de melhor para o outro e o outro oferta o que tem de melhor para mim, o que não sou uma ilha isolada, aí eu entro nesse padrão de amar ao meu próximo, amar aquele que caminha ao meu lado, numa construção em conjunta no campo social. E aí eu pratico a lei de Deus. E aí eu me ajusto a alguns padrões de felicidade relativa para o planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Relembrando, a felicidade relativa, o indicador de felicidade relativa que os bons espíritos colocam no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 922, tem a ver quanto à questão material, a posse do necessário. Então, o supérfluo não vale. O que eu tenho é o que eu tenho de necessidade. Possuir o necessário já tem que trazer para mim um padrão de felicidade. Se eu não estou num padrão de felicidade possuindo o necessário, eu estou recaindo em orgulho, em vaidade, em cobiça, em ambição e em poder. E aí eu reconheço as minhas dificuldades internas. Reconheço elas, mas não me prendo a elas. Sei que são estados transitórios. E continuo o meu trabalho, me reconhecendo e trabalhando diante da vida. Não só a posse do necessário, mas também consciência tranquila no plano moral e fé na vida futura. Entender que existe um plano espiritual me dando suporte, mesmo eu encarnado. Quando eu desencarnar, vou estar lá com bons amigos espirituais. Ter consciência tranquila que eu estou me trabalhando, que eu estou me transformando. Para isso, 919 do Livro dos Espíritos que a gente vai falar hoje. Autotransformação a partir de um diário em que eu faço e anoto quem eu sou. Quais são as minhas virtudes e os meus defeitos nesse momento? O que eu fiz de bom e de ruim no dia? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. O planeta Terra, um planeta em provas e expiações, traz para nós um conjunto de dificuldades que pode ser chamadas por nós de desafios existenciais. O desafio propõe uma nova possibilidade evolucional. A dificuldade, muitas vezes, quando nós encaramos assim, em um problema, nós acreditamos ser possível transpô-la. Mas quando eu vejo a vida como um grande desafio e como uma grande forma de superação do meu ser, dessa estrutura que eu estou agora, para uma estrutura superior, eu penso sobre aquela dificuldade, aquele desafio. Desafios internos e desafios de fora. Desafios no meu relacionamento e desafios de como eu conformar essas virtudes, esses vícios e essas imperfeições dentro de mim, gerando algo de melhor. Vamos lá, então. O conhecimento de si mesmo, então, é a proposta dessa formatação de uma renovação de atitudes. Renovando atitudes a partir de uma proposta de autoconhecimento e autotransformação. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Gasta um tempo do seu dia para conhecer a si mesmo. Tem alguns que utilizam como exercício carregar uma caderneta no bolso da calça. E aí, de acordo com as suas dificuldades e de acordo com as virtudes que colocou em prática na vida, ele anota no momento para que não se esqueça. E relê ao final do dia. Relê tentando relembrar a situação, tentando entender como poderia ter feito melhor, o que foi bom e o que eu posso continuar fazendo. Então, não mais passar pelo mundo de uma forma iludida, de uma forma daquele ser que está lá dentro da caverna, olhando as imagens projetadas na parede. Mas sair para a luz. Sair para a luz e observar a vida como ela funciona de forma real. Não só o elemento material, o princípio material, mas também um princípio de espiritualidade, um princípio espiritual que muitas vezes é o vetor que impulsiona o progresso da matéria.
Isso que nós não entendemos. Essa retroalimentação de um campo espiritual num campo material. A existência de espíritos desencarnados que nos influenciam nossos pensamentos para o bem ou para o mal. Cabe a nós agasalharmos essas ideias produtivas ou agasalharmos as ideias negativas. São induções que acontecem no campo do destino. Outro fator também é entendermos que de tempos em tempos, nos mais variados pisos, a divindade e o responsável por nós nesse planeta Terra, Jesus de Nazaré, envia para nós reveladores que possam nos estimular a novas propostas evolucionais. Porque se ficássemos parados só nos nossos pensamentos de agora, acabaríamos viciados num pensamento e num círculo vicioso, presos dentro de nós mesmos. E a necessidade de ideias novas para desconstruir isso que nós achamos que é o melhor possível que está dentro de nós, para cada vez mais nos alçar a novas posturas evolucionais e novas laçadas de evolução. Nossas imperfeições e defeitos. Nessa construção de autotransformação e autoconhecimento, eu passo a me olhar para dentro. Me olhando para dentro, eu vejo, como eu disse para vocês anteriormente, imperfeições e defeitos. E a grande dificuldade do ser nessa primeira fase de estágio de renovação de atitudes é quando ele olha para si e vê, em comparação com as outras pessoas, só coisa que ele não gosta. E como ele vê só coisa que ele não gosta, egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, desprezo, ojeriza, ódio, animosidade, raiva, ele paralisa. Primeiro, fica com medo de continuar olhando. E aí paralisa o seu caminhar revolucional. Ele não entende que o olhar já é um princípio de desarme desses padrões anteriores. É um princípio de desarme dessa ainda resquício de uma lei de conservação que nós adquirimos no plano da animalidade. E que quando passamos para o plano nominal, não deixamos de lado, alçando novos voos. Nós somos aqueles seres ainda representados com perspectiva de nova evolução espiritual, mas ainda vinculados aos processos da conservação no campo do animal. A nossa grande dificuldade é que ainda não nos tornamos humanos. Ainda alimentamos esses padrões anteriores. E o ser que olha para dentro e fica com medo, a perspectiva é que pare seu processo de evolução. Pare essa olhar mais direto para dentro de si. E qual que é a nossa proposta? Continuar olhando, sem medo, com coragem. Até um trabalho de desenvolvimento da coragem para todas as situações da vida. Um olhar corajoso para dentro, que se observa a partir de um campo de defeitos e imperfeições, mas entende que isso é transitório, que amanhã vai ser diferente, que está se construindo. O olhar para dentro já é um primeiro passo de construção. E aí, tudo isso se desarma e o medo se esvai. Uma outra questão também é o orgulho, né? Eu olho para trás e numa postura orgulhosa, não, isso aí eu não trabalho, que ainda não é meu tempo. Ainda é necessário que eu construa isso. Muitos de nós, muitas vezes, ofendemos outras pessoas, achando que estamos colocando limite. E não desenvolvemos um campo de amor mais ampliado. Então também olhar para esse nosso orgulho enquistado dentro de nós, que fecha um círculo em torno de nós e não aceita receber padrões novos, e por isso não evolui e fica parado no tempo. E também não aceita olhar para dentro, porque olhando para dentro tem uma visão idealizada do que deveria ser, e não é. Com isso sofre e para seu processo evolucional. Muito disso acontece com o espírito André Luiz no livro Nosso Lar. Ele, chegando à cidade de Nosso Lar, se entende um médico, o orgulho do médico. Mas chegando lá, dizem para ele, você não é médico não, André. Aqui são outros valores e padrões. Olha para dentro de si e veja além do médico. Você não é essa identidade construída numa só existência. Você é um fator de produção das diversas existências.
olha para dentro então e se descobre, não só mais como médico, mas como auxiliar da vida. E aí eu entro nesse caminho evolucional, como essa plantinha da figura, né? Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, nenhum de nós estamos prontos, todos nós estamos em processo de construção. Mesmo Jesus, que é responsável pelo planeta Terra, também continua evoluindo. A perfeição absoluta nós só conhecemos na divindade. Todos os espíritos criados por Deus têm uma perfectibilidade relativa e continua a sua caminhada evolucional. Jesus agora, planeta Terra, mas depois uma ampliação no orbe, talvez em outros patamares evolucionais melhores ou em outras estruturas diferentes. Nós também, no nosso piso, ainda tentando construir algo diferente, né? Então nós temos esse germe do aperfeiçoamento. O nosso objetivo final é evoluir sempre. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos na 132? Né? Perfeição contínua. Como isso? A partir de um processo de entrada no campo material, também há evolução no plano espiritual, mas aí a encarnação é no campo material, eu me construo e reconstruo dentro de um processo de provas e expiações. E a partir dessa construção e reconstrução, também adquiro a habilidade de servir a obra da criação. O germe do seu aperfeiçoamento não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, num estado de caos, desarmonia, onde o instinto e a animalidade regem as relações. Onde eu busco suplantar o outro em busca de poder porque eu quero, porque eu tenho desejos, e o meu desejo é superior ao do outro. E como o meu desejo é superior ao do outro, e os bens são escassos no planeta Terra, eu brigo, eu entro em conflito, eu mato, eu extermino, eu elimino a criatura que está ao lado. Quantos de nós não eliminamos mais as criaturas que estão de lado de uma forma ostensiva, tirando a vida, mas, ao mesmo tempo, continuamos fazendo em processo de ambição, de vaidade ostensiva, de colocar o outro de lado quando ele não me interessa mais? É algo que a gente tem que ler também. Não mais matamos os outros fisicamente, mas matamos a alegria, a esperança, a vontade dele de fazer diferente. Como é triste ver uma pessoa desanimar a outra que está cheia de esperanças e confiança de mudança na sua vida. Ah, você não sabe fazer isso não. Te conheço, desde que você nasceu. Uma notícia para vocês. Vocês não conhecem ninguém, nem a vocês mesmos. Então não se coloquem na posição orgulhosa de achar que conhece o outro. E cada vez mais, parem de dizer para o outro que conhecem ele. Vocês não conhecem o seu cônjuge, vocês não conhecem os seus filhos. Mal conhecem a si próprios. A necessidade de olhar para dentro e se autoconhecer, para depois criar uma linha de relação em que o outro possa se revelar para você, da forma como ele quiser. É por isso que as pessoas chegam no plano espiritual, não te conhecia. Para os amigos mais evoluídos do plano espiritual, nenhuma novidade. O ser que passa pela Terra num plano de ilusão só toma contato consigo mesmo no plano externo. Não se conhece e não conhece o outro. Não cria relações, nem afinidades, nem amizades. E passa pela vida usando um corpo. É isso que nós estamos tentando evitar nessa existência, né? Não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. Somos crianças espirituais. Bom, se entendemos que somos crianças espirituais, se nós entendemos que a partir de estar numa casa espírita 20, 30, 40 anos trabalhando, eu já passei de criança para maduro espiritualmente, aí eu entrei no estado de ilusão. A ilusão espiritual, o orgulho espiritual, no dizer de alguns sábios do Oriente. O orgulho espiritual atrapalha o desenvolvimento do ser, que acredita já estar pronto. Eu tenho que estar sempre aberto a novas propostas, a novas visões de vida, a novas propostas evolucionais que o mundo superior pode trazer para nós, nos impulsionando um estado evolutivo mais ampliado. Então, sempre caminhar na vida, abertura de consciência e abertura de coração. As nossas potencialidades, não só defeitos, vícios, imperfeições, mas também temos potencialidades internas. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial.
E o meu alerta, como eu falei anteriormente, é a habilidade, a construção interna em que eu possa observar as minhas virtudes, da forma que elas existem mesmo dentro de mim. Às vezes virtudes imperfeitas. No dizer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, há aquelas pessoas que só pensam ainda, não conseguem, muitas vezes sanar a questão do comportamento, mas ainda tem muita instabilidade no campo do pensamento. Né? Há outras que não pensam no mal e não fazem o mal. E outras que pensam o mal e fazem o mal. Nós estamos nesse meio do caminho. Muitas vezes pensamos mal, muitas vezes pensamos bem. E nós já conseguimos nos comportar de uma forma mais adequada. É essa proposta de paciência conosco, de autocompaixão conosco, de nos observarmos como seres em construção, num trabalho de aperfeiçoamento, de perfeição relativa crescente. A cada dia da nossa passagem no planeta Terra, aprendemos algo. Ao sábio, até uma gota d'água que cai ao solo é um fator de aprendizagem. Então, entendam, a partir da visualização diante da vida, a aprender com o que a existência tem para nós, para que possamos criar esse processo de conexão com as nossas potencialidades internas. Tem um ser muito querido do meu, um bom tio que eu tenho, que ele conta a história de um passarinho que tinha todo um ciclo de vida baseado numa construção e num trabalho diário de transformação. O passarinho passava por um ambiente de um parque, sempre construindo o seu ninhozinho, em ciclos consecutivos. De vez em quando ele sumia, de vez em quando ele voltava. Nós temos então que ter a visão do sábio, que olha para esse fato da construção de um ninho de um pássaro, que olha uma providência divina por trás disso, que olha um ciclo evolucional impulsionando esse serzinho a novas propostas de transformação, como elementos de conhecimento para nós mesmos. O que nós podemos retirar no campo moral para nós? Existe uma providência divina. Existem ciclos evolucionais, fases em que eu construo meu ninho e fases que eu vou à distância, em novos locais, em novas descobertas. Fase de retraimento, fase de expansão. E aí o ser que entende os fatores da vida, o nascer e o pôr do sol, o voar de um pássaro, o gesto afetivo e alegre de um cachorrinho, esse se coloca dentro de um plano de criação integrado aos padrões da natureza e ao grande Criador, o Pai Universal. O método socrático é uma postura nossa diante da vida, é uma estratégia de trabalho para que possamos ter uma maior efetividade no nosso processo de autoconhecimento. O primeiro passo do método socrático, porque a maior parte das pessoas só fala da segunda parte, da maêutica. Como a palavra ironia tem uma conotação negativa, principalmente dentro do campo religioso, nós não citamos esse primeiro movimento do método socrático, que é a ironia. O que é ironia? Eu relativizar o meu campo interno, eu me desconstruir, eu pegar elementos novos e ver que lá dentro ainda de mim está muito complicado, eu desconstruo aquele fator interno. Ironia, então, esse primeiro momento baseia-se em derrubar falsas ideias que eu tenho a respeito de mim mesmo. O prudente, o que acha que é prudente, que na realidade é um sovina, um pão duro. Aquele que é guloso, aquele que está prejudicando sua saúde física por causa do excesso de alimentação, e acha que não, só está construindo um campo de prazer adequado mesmo para esse campo de vida. E aí eu começo a desconstruir o que eu acho que eu sou. Não, derrubar essas falsas ideias, assim como as falsas imagens de si mesmo. Porque o orgulhoso muitas vezes se acredita humilde e caridoso. Porque dá um pouco de si. Não entendendo que a construção orgulhosa muitas vezes doa para receber em troca. Muitas vezes o egoísta dá também para receber. E se ele dá para receber, não é caridade, mas é egoísmo. Troca, mercantilização desses valores maiores da vida.
E aí, essa ironia é isso, olhar para dentro e desconstruir tudo isso. E rir de si mesmo. Estar alegre consigo mesmo. Sou egoísta. Sou mesmo. Agora eu não reparto nada com ninguém. Mas eu vou tentar construir algo diferente. Esse ser egoísta vai se transformar num ser caridoso. E o que eu acho que eu tenho, que é só para mim, eu vou ofertar às outras criaturas. Para que eu possa receber, sim, o olhar de alegria e felicidade. E que isso me alimente em termos espirituais. Ironia é o primeiro passo, então. Desconstruir o que está interno, que eu acho que é bom, mas não é bom e que tem que fazer de forma diferente. Segunda maiêutica, que é a parturição, é dar parto a novas coisas. Né? Consiste em dar à luz as ideias, mas também o senso moral. Trazer à luz a sua interioridade. Olhar para dentro, ver suas virtudes e colocar isso para fora. Se manifestar na vida. Não fazer que nem a questão 935 do Livro dos Espíritos, que o bem é tímido e o mal domina a terra. Não, se colocar num padrão de bondade e ofertar à vida padrão de bondade. Semear como grande semeador. Eis que o semeador saiu a semear, semeando sementes de bondade, amor e compreensão no campo da vida. E o mundo, que era de provas e expiações, se tornou em regeneração e um plano ditoso mais à frente. Por quê? Porque eu também, constituindo um dos componentes dessa grande estrutura social do planeta Terra, me dispus a fazer diferente. O mundo não muda se eu não mudo. O mundo não muda se eu olho para fora e espero só que o de fora se transforme. Como conhecer-se então? Já sabemos que a necessidade da transformação, já entendemos as virtudes e os vícios, as imperfeições, mas como eu faço isso? Né? Como eu olho para dentro de mim e transformo o homem velho em homem novo? Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É a nossa identificação como espíritas. Não aqueles que estão vinculados a uma estrutura institucional formal, mas aquele que faz sua transformação moral e os esforços que emprega em domar suas inclinações más. Então esse agora é um processo de instrução, de tentativa de levar para as pessoas novas propostas evolucionais, com a consequência de gerarmos no nosso campo prático transformação moral. Transformação interna, gerando transformações de atitudes e comportamentos. Domar suas más inclinações, ver minhas tendências inferiores que, a partir de um estímulo externo, sai para fora em processo de cólera, de busca de prazer excessivo, e tentar frear esse cavalo indomado dentro de nós. Essa é a construção da doutrina espírita. Reconheces o verdadeiro espírita, transformação moral e domar as suas más inclinações. Também é um plano identificador do verdadeiro espírita fora da caridade não há salvação. Um ser que caminha diante da vida ofertando o melhor que tem à existência. Não é fora da igreja não há salvação. Não é fora da verdade não há salvação. Porque cada um de nós possui a nossa verdade. E se nós achamos que fora da verdade não há salvação, a minha verdade eu posso considerar que é superior à do outro e eu vou combater o outro. É fora da caridade não há salvação. 3 determinantes de um verdadeiro espírita. Talvez a pessoa nunca esteja dentro de um centro espírita nas tarefas formais de uma casa e uma instituição espírita, que nos auxiliam ao nosso desenvolvimento. Mas ela pode estar dentro de casa, numa postura espírita, num processo de autoconstrução legítimo, estudando, exercendo a caridade na vida, em todos os fatores. É o ser que busca se transformar nesse plano novo de libertação. Primeiro ponto desse padrão novo de autoconhecimento, como conhecer-se. Como dito na questão 919 do Livro dos Espíritos, autoanálise. Olhar para dentro e se identificar quem se é. E aí, a construção de um diário, que pode ser anotações durante o dia. Muitos utilizam até o celular e falam pelo celular e gravam o que fizeram de bom ou de ruim durante o dia. Chegar ao final do dia, colocar lá uma tabelinha, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar. E nessas anotações, eu vou construindo algo diferente dentro de mim. É bonito ouvir a questão 919, mas quantos de nós fazem isso na vida antes do nosso sono?
pedem ao seu anjo guardião, ao seu espírito protetor, que o levem ao plano espiritual e, a partir dessa autoanálise, possa construir novos fatores de evolução. Novas estratégias em conjunto que me estimulem a produzir melhor no campo da vida, no campo da bondade e do amor. E aí, 919A, fala de Santo Agostinho. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis, se feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, perguntas contínuas, novas perquirições, questionamentos internos. Será que eu estou fazendo bem? Será que nesse meu relacionamento eu estou sendo a pessoa mais agradável, fraterna e solidária com esse que está compartilhando comigo aqui dentro de casa? Será que eu estou ofertando o que eu tenho de melhor ou estou sendo agressivo, colérico, eu estou sendo intolerante e impaciente com essa pessoa? Cultivo de amor, né? O amor não brota da terra sem um cultivo. A semente do amor tem que ser cultivada a cada dia, em cada hábito construído, em cada pensamento novo construído de amor e de amizade. É a figura mesmo da plantação. Em cada dia eu jogo um pouco de água, cada dia eu tiro algumas ervas daninhas, cada dia eu desbasto algumas e podo algumas questões da planta que cresce. Pequenos hábitos diários, abraço fraterno toda manhã, um bom dia, uma boa tarde, um por favor, oi, como você está? Eu te amo. Isso constrói vidas diferentes, construindo essa estrutura de felicidade que nós tanto buscamos, né? Então, primeiro fator, autoanálise. Autoanálise construída, no mínimo, num padrão mínimo. Chegar ao final da noite, pelo menos pensar o que fez. Mas bem construída, se fizermos uma anotação sobre isso, fixando melhor os pontos a serem trabalhados. Pela dor, também. A dor é um instrumento de renovação para o ser. Ainda, quando nós tivermos já a habilidade de nos transformarmos só pela instrução e a educação moral, o mundo melhorará e nós também adquiriremos estados de felicidade mais ampliados. Mas no momento nosso de planetas de provas e expiações, no planeta Terra, a dor ainda é um grande estimulador à nossa evolução espiritual. A fala do Cristo para Paulo de Tarso na queda de Damasco, quando ele vê o Cristo ressurgido, não recalcitreis contra os aguilhões. Se as dificuldades da vida te buscam, enfrenta elas. Se te dói ainda, tenta entender por que dói. Hoje em dia já há uma literatura que trabalha as doenças nesse campo, a linguagem das doenças. A doença que eu tenho, o que ela veio me dizer? A dor que eu tenho, seja um sofrimento moral, seja um sofrimento físico, por que ela chegou na minha vida? O que ela está me estimulando a fazer de diferente? Não se colocar na posição de vítima e coitado e esperar um processo de piora da dor ou mesmo de morte física, adoecimento. Não. Olhar para a minha dor e observar e perguntar: por que eu tenho esse problema físico? O que a vida está querendo me dizer desse problema? Qual é a linguagem da vida para mim do que eu tenho que melhorar? Isso no entendimento que nós construímos o nosso corpo perispiritual, que também acaba influenciando na nossa construção do corpo material. Entendendo todas essas vinculações espírito, perispírito, corpo físico, eu entendo que eu construo as minhas doenças. E quando eu construo uma doença, a doença sou eu. E a doença é uma mensagem da vida me impulsionando para outras propostas evolucionais. E aí eu tenho que olhar para a doença e a dor, olhar com carinho para ela e perguntar para ela: para onde você quer que eu caminhe? Se surgiu esse plano, por exemplo, de uma diabetes, você quer que eu controle minha alimentação? Não só a alimentação material, não só os alimentos que eu ingesto, mas também a minha alimentação
se transformar de uma alimentação materializada para uma alimentação mais espiritualizada. E a alimentação do espírito é prece, meditação. São todos esses componentes em conjuntos de seres que buscam um processo evolucional, de seres que buscam se construir como novas pessoas no campo da vida. Então, olha para sua dor e pergunta para sua dor qual a origem dela e o que ela quer te informar. E pede auxílio aos bons espíritos e à divindade para fazer esse processo de construção sem rebeldia sistemática. A rebeldia piora a dor e transforma a dor em sofrimento. A dor, muitas vezes, é um estado que nós passamos. Ela muda e passa. Mas o sofrimento é algo alimentado dentro de mim a partir de um pensamento contínuo, que eu sou coitado, que eu sou vítima. E aí eu amplio a carga nas minhas costas, a minha cruz carregada. Pela dor retificamos nossas mazelas do ontem longínquo ao próximo. Os processos de sofrimento provocam na alma o despertar da consciência e a ampliação de nosso grau de sensibilidade. A dor nos sensibiliza para novas propostas de transformação. Por isso que muitos que passam por doenças difíceis, quando conseguem vencer isso, se tornam muitas vezes outras pessoas. Por isso que a proposta de perdão para aquelas pessoas, muitas vezes em estado terminal de vida, é uma habilitação para uma nova visão existencial. Encontrar com todas as pessoas que magoou ou foi magoado e transformar as relações. No convívio com o próximo, no campo do social. Aprendemos muito no convívio social através de nossas reações com o meio e da ação do meio sobre nós. Aquele que reage no trânsito ofendendo o outro motorista não pode acreditar que a raiva está fora. A raiva está dentro de mim. Porque muitos outros tomando uma fechada ou não falam nada, ou mesmo conseguem trabalhar isso só no campo do pensamento. Quando eu externalizo isso para o campo da vida, xingando a outra pessoa, isso quer dizer que eu sim tenho dificuldade no campo da raiva e da cólera. Lembrar sempre que nesse caso específico, o orgulho é o fator que desencadeia a cólera. O orgulho ferido, que se achar que não pode acontecer nada na minha existência que seja contrário com o que eu penso. E se isso acontece, o vetor ou aquele que fez algo comigo é objeto do meu ataque. Então, sempre imaginar-se assim, no convívio social, também as minhas posturas externas, os meus hábitos, os meus comportamentos, a construção dos meus relacionamentos indicam o que eu sou por dentro. E aí o convívio com o próximo é esclarecedor de quem eu seja. Na doação de si mesmo, o trabalho também nos coloca num campo de autodescobrimento e autotransformação. A partir do trabalho, como eu falei, no encontro com o próximo, eu me entendo, eu me entendendo, eu também auxilio o campo da vida a se transformar. O trabalho tem essa habilidade, a lei de trabalho, Eu transformo o mundo e o mundo também, em consequência, me auxilia, me impulsionando a novas transformações. Lei de trabalho. É no trabalho, seja material ou espiritual, que encontramos uma das formas de exteriorizar, manifestar os nossos potenciais, colocar as nossas virtudes em prática. Seja o trabalho voluntário, seja o trabalho remunerado. Conhecer-se implica, sobretudo, vivenciar a condição de coparticipantes da criação. E aí, no meu trabalho voluntário, no meu trabalho remunerado, eu tenho que estar presente para descobrir quem eu sou. E aí, muitas vezes, há pessoas que falam mal de mim dentro do trabalho remunerado. Eu tenho que me perguntar, será que o que ele está falando é real, é legítimo? Será que nessa construção em conjunto eu externalizo e manifesto no mundo todas essas minhas dificuldades? Então, o trabalho voluntário e o trabalho remunerado me dá condições de me entender quem eu sou, também me auxiliando no autodescobrimento e na autotransformação. Imperfeições e virtudes, como eu falei para vocês, vai ser o nosso trabalho hoje como um exemplo prático de todo esse conceito, esse construto teórico que eu falei anteriormente. Nós vamos trabalhar com imperfeições morais e virtudes morais, E a virtude, que tem que ser o nosso objetivo, o nosso objeto, para que o nosso trabalho no mundo não se torne vão, para que o nosso trabalho no mundo seja sempre fazer melhor a cada dia. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom,
caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Agora, então, é o momento de quem está ouvindo tentar se entender o que eu possuo de virtude, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente no dia de amanhã. Virtudes que eu possuo. E aí, o trabalho da vida conosco é transformar imperfeições em virtudes. Para que eu trabalhe no campo das virtudes, a primeira coisa que eu tenho que ter é intenção de fazer o bem. A doutrina espírita trabalha que não só distribuir a cesta básica é um ato de caridade, mas distribuir a cesta básica com carinho e fraternidade é sim caridade. O outro, de distribuir sem carinho, é assistencialismo. Assistencialismo que é relativo ao estado do mundo de agora. No dia que o mundo melhorar e sanar suas dificuldades de alimentação, não há mais essa proposta. Mas o ser fraterno, justo, solidário e amoroso vai no trabalho da entrega da sopa, no entrega da cesta básica e se coloca junto ao outro como irmão em humanidade, ofertando o seu coração àquele ser que muitas vezes não quer nem a sopa, nem a cesta básica, mas quer um olhar de fraternidade e de carinho, porque é visto pelo mundo como um ser indesejável. E como é mais construtor de harmonia, de paz e de amor, o ser que olha com carinho e com amor para outra pessoa, habilitando a outra pessoa para um processo de autopromoção, dando força para ele, para que ele possa construir uma estrutura diferente no campo da vida. Então a intenção de fazer o bem é o que a doutrina dos Espíritos trabalha no campo das virtudes. E aí o Paulo, na primeira Epístola aos Coríntios, tem uma fala linda. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, mesmo que eu desse todo o meu dinheiro e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Nada disso me valeria. Eu entregar bens materiais sem que eu fosse junto de alguma forma. O desinteresse pessoal é outro fator na construção das virtudes. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Não é troca. E não é troca nem de receber agradecimento ou um abraço porque deu para o outro. Eu dou porque eu gosto de dar, que eu oferto algo de mim e eu amo doar. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. E os Espíritos falam que a grande imperfeição do ser humano é interesse pessoal. Eu fazer muitas vezes as coisas e até me desenvolver num campo de espiritualização esperando receber algo em troca. Trocar com as pessoas. O ambiente de construção de uma religiosidade interna que nos move num padrão de felicidade requer doar para o outro com desinteresse pessoal. E aí eu entendo como é que constrói as virtudes dentro de mim. Né? Sem apego, desinteressada, que se doa, que transforma a si mesmo e transforma o outro, porque é exemplo de vida para as pessoas. E nós vamos trabalhar só com uma delas, que é o orgulho e a humildade. O orgulho é o vício moral, né? A imperfeição moral. E a humildade é essa construção já virtuosa, que só os seres que sabem quem são, só os seres que se encontram no seu piso adequado de saber o que tem de bom e de ruim, adquire. Não aquela postura de falsa modéstia do ser fala que não sabe fazer nada, que é uma falsa humildade. Nem aquele ser também que acredita poder fazer tudo no orgulhoso de peito inchado. Mas não, o humilde é aquele que sabe o que pode dar para a vida. E sempre quando se coloca numa relação, se coloca como um receptáculo de ensinamentos do outro. O menor de todos, o servo de todos no dizer de Jesus ali no lava-pés. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. O orgulho do ser que se acredita o centro do universo, que se coloca numa postura que só o seu pensamento é válido, só a sua fala é válida, que todos os outros pensam de forma diferente e equivocada sobre os padrões e a leitura de vida. E aí o ser orgulhoso se isola do mundo. Se isola do mundo porque se acha superior.
E aí quebrar essas estruturas de superioridade aparente dentro de mim é muito difícil, porque é algo que eu acredito ser e não sou. Como eu faço isso? Olhando para a vida com olhares de humildade, entendendo que todos que passam por minha existência, sejam pessoas, fatos, circunstâncias, momentos, são elementos de aprendizagem. O orgulhoso se fecha ao padrão de aprendizagem nova. Aquele que constrói a humildade se torna receptáculo desses novos padrões que me ensinam novas posturas e novos entendimentos. O orgulho, então, vos leva a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. As nossas manifestações externas têm a ver com o nosso orgulho interno. Eu me considero muito superior ao outro. E por isso eu travo a existência. E travo os meus relacionamentos, porque aquele que convive com o orgulhoso rapidamente se afasta. Então é nossa proposta de desconstrução desse orgulho, de se achar superior, vendo de forma humilde tudo que a vida tem para me ofertar. Seja em ensinamento, seja em prática de vida. E a humildade? Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Os outros como também construtores e responsáveis por seu campo de conhecimento, também ofertando as sementes que podem na vida, cada um com seu piso espiritual. E olhar para essas pessoas como seres também em evolução, junto de mim, construindo um estado de irmandade. Nessa irmandade, eu aceito o outro e me coloco diante do outro, como essa menina junto ao elefante, um animal, um paquiderme, né? Muitas vezes considerado bruto, mas um estado de igualdade, de irmandade. Seres criados pelo grande Criador, tentando, no processo e no objetivo da criação, evoluírem. É essa a nossa proposta para hoje, e que possamos refletir sobre nossas virtudes e nossos vícios, desarmando esses vícios e imperfeições internos e nos colocando a caminhar agora de forma mais plena e equilibrada, conquistando os estados de felicidade possível, libertação possível nessa nossa construção dentro do planeta Terra. É o que eu guardo para nós hoje e que possamos sempre exercitar no campo da vida. Que possamos guardar sempre o coração repleto dessa alimentação junto ao Criador em novas possibilidades evolucionais. Obrigado.